Por que a gente vai falar do Davidson? Porque o Davidson, desde a chegada dele, né, ele foi um jogador muito importante para o Atlético no sentido de opção, né? Isso desde o ano passado. Mas ele foi uma opção interessante. E até nessa história a gente até comentou, e eu vi um jornalista, agora eu não vou lembrar o nome dele, logo antes do Brasil e Argentina, ele falou, em rede nacional, ele falou assim, ó, se eu tivesse que levar um jogador para um jogo, que era esse diante da Argentina, com essa pegada que está acontecendo nesse momento, depois do Rafinha ter falado tudo mais, eu levava o Davidson. Por quê? Porque ele tem essa característica, né, além do centroavante que ele da qualidade técnica e tudo mais, de trabalhar muito bem, né, o psicológico do adversário. O Atlético não tem esse jogador com essas características técnicas e táticas do Davidson, o centroavante, e nem com essa característica aí também, né, do entrar para... E ele fez isso muito bem o ano passado, quando foi necessário que ele fizesse isso. Então eu entendo como o Cuca entendeu a necessidade, 3 anos de contrato, aumento de salário e tudo que ele precisa, entendo isso, e o Atlético, pelas informações que a gente tem, vai receber um bom dinheiro, mas entendo também que o Cuca está pedindo outro centroavante e tem todo o direito de pedir, porque para esta posição e esse número de jogos que as equipes vão ter esse ano, da forma como vão ser, muito corridos, para de 3 em 3 dias você tem um jogo praticamente. A gente sabe que o Cuca, ele já pediu e espera ser atendido aí, né? Pois é, Edmara. Bom, primeiro assim, em relação à saída do Davidson, pesou muito a vontade do jogador. Estou falando aqui, informações que nós apuramos. Ele realmente recebeu essa proposta com salário maior, um tempo de contrato maior, contrato de 2 anos com opção de renovação por mais uma temporada. Só que o Atlético não estava muito convencido porque a proposta do Fortaleza para o Galo não era tão boa assim. Depois o Fortaleza aumentou a proposta, aí chegando na casa aí de 7 milhões e o Atlético aceitou. O Atlético comprou o Davidson por 4 milhões e meio, está vendendo por 7 milhões. Claro que tem todo o imbróglio lá com o Cuiabá, o Atlético por enquanto pagou apenas a primeira parcela de 500 mil reais, mas isso é outra história. Então o Atlético se reuniu, o Comitê de Futebol do Galo se reuniu na quarta-feira e aí definiu então pela saída, pela venda do Davidson. E ele, no primeiro momento, já tinha demonstrado total interesse em ir para o Fortaleza justamente por essas condições. Em relação à reposição, o que nós temos de informação é que o Atlético não irá repor neste momento, pelo menos nesta janela de exceção. O Galo trouxe o João Marcelo, que é uma aposta, é um atacante de 19 anos, inclusive está relacionado para esse confronto contra o Grêmio. Mas o clube não pretende também, assim, gastar uma munição à toa, ou pelo menos sem muita convicção neste momento, já que na janela de exceção as opções são mais restritas, né? Porque tem que ser na janela, tem que ser no mercado do brasileiro, jogadores que tenham disputado estaduais. Não tem nenhum jogador que o Atlético considera neste momento com perfil para chegar e repor o Davidson à altura. Então, provavelmente terá sim reposição, mas somente na janela do meio do ano, que aí esquenta mais, né? Que aí o Atlético pode buscar em outros mercados também. Então, e também uma outra dúvida, né, que o torcedor tinha, e aí o Pochettino vem ou não? De fato, o Atlético teve interesse, principalmente o técnico Cuca, queria contar com o Pochettino, mas não tem nada, a chance zero nesse momento do Pochettino reforçar o Galo. O Atlético não enviou proposta, não tem nenhuma negociação envolvendo então o meia do Fortaleza. Porque quando foi falado ontem que o Davidson estava fechando, nós conversamos com o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, e ele confirmou que não havia nenhum envolvimento do Pochettino na negociação e que ele não viria, mesmo ele tendo se reunido várias vezes com o staff do Pochettino. Por que a gente está falando especificamente do Pochettino? Porque era o jogador que o Cuca queria, né? É o jogador mesmo que o Cuca pediu, é o Pochettino. E mesmo ele não tendo acertado lá, ele não seria liberado para o Atlético. Da mesma forma, nós ouvimos pelo lado do Atlético também, não vem. Então a negociação é pura e simplesmente a saída do Davidson, a venda dele, e é isso aí. Quanto ao Cuiabá, eu sei que sempre fica essa, né, o pessoal fica com essa pulguinha em relação ao Atlético não ter pago, né, o Cuiabá, mas a gente também conversou com ele é presidente? Presidente. Ontem? É o
Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, e ele disse pra gente o seguinte, que agora vai ser resolvido lá na FIFA, onde eles entraram, CBF, né? Primeiro na CBF, se não for, vai pra Câmara que é de disputas, que é lá na FIFA. Porque é assunto futebol, você não pode entrar na justiça comum, você tem que continuar até que se esgote os trâmites normais da justiça desportiva. E ele disse que só achava, tipo, entre aspas, né, uma vergonha, um mico meio assim, né, não foi essa palavra que ele usou. Falou constrangimento. Constrangimento que o Atlético está passando, o fato de não ter pago o Cuiabá, mas que também ouviu do Atlético que agora você espera. Você entrou lá, então agora você vai esperar para receber também. Então só deve receber pela justiça desportiva. O que você acha de tudo isso, Lélio? Olha, a gente já falou isso aqui, né? 1 milhão de vezes o Atlético, com sinceridade, 5 milhões de reais pro Atlético virou troco de bala, velho. Então, já devia ter pago isso há muito tempo. Só os 3 gols que o Daverson fez aí contra o River Plate pagariam 3, 4 jogadores comprados como ele. Então o Atlético já devia ter acertado essa situação há um bom tempo e é isso aí. É boa sorte pro Daverson. A proposta era boa, o jogador já tem 35 anos e que seja feliz lá no Fortaleza. Tá certo que o Atlético, né, pelo que eu tô até sabendo, não vai procurar ninguém agora, não. Agora, essa situação... 33, tá, Lélio, o Daverson. Essa situação do Daverson... Oi? 33 anos. Pois é. O camarada vai ter 3 anos de contrato até os 36 e a gente não sabe, a carreira do jogador, ela... amanhã pode... É igual o Otávio, tava aí, saiu, chegou no Fluminense... Uma contusão vai ficar 1 ano fora. Um ano parado. É difícil. Há de se lamentar, né? E muito. Essa questão, Lélio, do Daverson em relação ao Atlético Cuiabá, só em relação ao Cuiabá, né? Não a saída dele agora. Além, claro, de ser uma vergonha, e é vergonhoso um clube fazer isso e tal, é estranho. É muito estranho. Porque a gente não tem visto isso recorrentemente no futebol nacional. O Inter andou dando umas derrapadas aí, e aí com o próprio Cruzeiro, inclusive, com o Palmeiras e tal, já tá acertando, tá resolvendo. Mas isso vira notícia mesmo. Por quê? Porque não é tão comum. A gente via isso até os anos 90 aí no futebol nacional. Era toda hora. O cara pegava emprestado, não pagava, comprava e tal, e vambora. Meio que acabou isso. Então eu achei essa situação, assim, claro que é uma vergonha o Atlético fazer isso e tudo, mas é estranho. Você vai lá no Cuiabá, pô, Cuiabá, quanto você quer? X, tá aqui, traz o Davis. Eu não vou te pagar, não. O que pegou, assim? Seabra, nessa situação é o seguinte, porque o Atlético parcelou, né, a compra do Daverson. E ele atrasou a segunda parcela. Quando atrasou, o Cuiabá deu mais um prazo e aí o Atlético não cumpriu esse prazo. E aí depois o Atlético quis pagar, até com os juros, só que aí o Cuiabá não aceitou mais. Falou assim, agora eu não quero só essa quantia, eu quero o valor total da venda do Daverson. Pirracinha, então, né? Aí também é difícil, né? Aí o Atlético, aí o Cuiabá alega que se houvesse um atraso, que no contrato estava lá, que aí o Atlético teria que arcar com o valor integral. O Cuiabá alega isso. E o Atlético queria pagar, só que apenas aquela parcela e depois continuar os pagamentos de forma parcelada. Mas tudo bem, mas existe um papel, né? Sim, olha, foi assinado. Só tô passando aqui. Assim, né? O que os clubes alegaram, né? Não, você tá certíssimo. Eu digo assim, existe um papel. O Cuiabá assinou, o Atlético assinou, o papel tá lá. Então não é o que o Cuiabá fala, o que o Atlético acha, ou o que eu acho, que o Lélio acha. A gente não tem que achar nada, tá no papel, né? Tá lá. Então, sinceramente, daqui a pouco alguém vai falar assim, pô, mas é porque não chegou, nós estamos em 2025, gente. Alguém botou o telefone, o contrato no bolso e botou na máquina de lavar e lavou e não viu? Pelo amor de Deus. A mim me pareceu birrinha, você não achou, não? Birrinha, tipo assim, olha aqui. Não, birrinha que fala do Cuiabá. Porque assim, mas sabe? Eu não acho que o Cuiabá tá errado, não. Não acho por causa do contrato, mas tô dizendo assim, ficou uma coisa tipo assim, o Atlético falou pra eles assim, ó, pra que vocês entraram? Agora vocês entraram, então vocês vão receber lá. Mas pra que vocês entraram? Porque vocês atrasaram, contrato. Mas vocês atrasaram, inclusive, o acordo que foi feito. Porque vocês já tinham atrasado, nós demos um novo prazo, atrasou o novo prazo. Mas peraí, aí virou bagunça. Exatamente. Aí não. Sabe, uma coisa assim, eu acho constrangedor, como o presidente do Cuiabá falou ontem, eu acho constrangedor, acho desnecessário. A gente tá fazendo e vendo, né, e ouvindo dos
times mineiros, enfim, a questão do profissionalismo passa por isso também, sabe? Uma coisinha desse tamanho pode fazer a coisa não ser tão bacana como se pensa, sabe? E aí tem a história também, porque na verdade para onde está indo, né? Onde eles vão receber, existe a possibilidade de uma negociação, né? Então talvez lá pode ser que o Atlético não pague aquilo que o Cuiabá acha que o Atlético deve. Sim, porque agora vai ficar nessa instância. Exatamente. Né? NRD que vai definir. Exatamente. E cabe a cada um. Isso é um negócio desse tamanho. Isso que eu tô falando. Negócio bobo, né? Negócio bobo, sabe? pequeno. Uma coisa que se resolveria assim, ó. Pá, pronto. Olha o que virou. Tá doido. Mas... faz parte aí. Agora o Daverson já está na capital cearense, já desembarcou hoje, inclusive já está até com a camisa do Fortaleza. Tá aí, ó, a foto. Aí na imagem, foi recepcionado por alguns torcedores, a imprensa também, que cobre lá o Fortaleza. E aí, claro, né, agora vai cair nas graças também da torcida do Fortaleza, já que o Daverson tem todo esse carisma, todo esse jeito irreverente, vai ser importante aí pro Fortaleza para disputa também da Libertadores, Brasileiro e outras competições. O Vojvoda falou que ele vai disputar a posição. Vai mesmo, viu? Não acho que chega para ser titular absoluto, não. Você acha que chega? Vai disputar lá, né? Nenhum jogador... bom, nenhum é difícil, né? Mas a maioria absoluta dos jogadores, quando são contratados, vão pra disputar a posição. A não ser os que já são fora de série, que o clube realmente não tem outro. O Fortaleza tá com o time dele lá. Não atravessa um bom momento, inclusive, verdade. né? Não, o Vojvoda tá pressionado. Pela milésima vez o Vojvoda tá pressionado e pela milésima vez o Fortaleza vai segurar ele lá, né? No que eles estão certos, inclusive, porque já deu o resultado. Mas a Copa do Nordeste não tá legal, o campeonato cearense perdeu pro Ceará, então a coisa não tá muito boa pro Ceará, pro Fortaleza. Tem essa questão toda. Lélio, ele não deve chegar lá pra ser titular, mas aqui também não era, né? Não, vai ser a reserva do Luceiro. Isso. Ele falou, o Vojvoda falou. Eu não tenho muita dúvida quanto a isso, não. Mas certamente ele vai ter as oportunidades para jogar, dependendo de como o Vojvoda planejar aí, com Libertadores começando. Aliás, tem até hoje para inscrever o Daverson, né? Até hoje. Na Copa Libertadores. Acho que contrataram ele por isso. Mas lá pode inscrever, Lélio, de rodada a rodada, tá? Na Libertadores. Né? Agora pode? Não é igual a Sul-Americana. A Sul-Americana tem um prazo aí, né? Precisa que seja com 72 horas antes da partida. Até que fase é isso? Até o final da fase de grupos. Até no final. Então, o atleta também, se contratar um atacante, pode inscrevê-lo na Libertadores. Na Sul-Americana é diferente, não? Na Libertadores tem que enviar a lista até hoje. Na Libertadores o Galo vai não, Dimara. Não, sim, mas tô dizendo assim, se a Sul-Americana tá com o mesmo regulamento, não? Não, a Sul-Americana tem que enviar a lista pra Conmebol até hoje. Então quem mandou no classificar pra Libertadores? Então não pode não, tá, gente? Tchau. E deu-se. Inclusive o Atlético também postou nas suas redes sociais agora a confirmação da venda do Daverson, o segundo post, a publicação do Galo. Obrigado, Daverson, contratado em 2024, campeão estadual e com momentos marcantes pelo Galo. O atacante acertou sua transferência em definitivo para o Fortaleza. Agradecemos a dedicação com o manto e desejamos sucesso na sequência da carreira. Aí então o Atlético oficializando a saída do Daverson. Foi muito importante, né? Os melhores momentos do Daverson na Libertadores. Fez 2 gols nas quartas de final contra o Fluminense, 2 gols na semifinal contra o River Plate, na vitória por 3-0. Então foram gols importantíssimos que ajudaram muito o Atlético a chegar à final da Libertadores.